Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré no YouTube, onde iniciamos uma nova proposta de reflexão sobre os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Antes de ingressarmos à reflexão da obra de hoje, o capítulo de hoje, eu convido a todos para elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, trazendo-o às nossas mentes. A saudarmos nossa mãezinha Maria de Nazaré, pedindo para que ela dulcifique os nossos pensamentos, nos tornando mais amorosos, mais fraternos, sempre calcados nos ensinamentos do Pai. Pois bem, o capítulo de hoje é da obra Vinha de Luz, capítulo 78, que fala: purifiquemo-nos. Todos nós estamos sempre em busca de purificação, de quietude em nossos corações, em nossos lares, em nossas casas, em nossas almas. E Emmanuel nos dá aqui um norte para nos auxiliar a esta caminhada. E ele diz assim: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Se alguém se purificar destas coisas, que coisas seriam estas? Com certeza, tudo aquilo que nos amofinha, que nos deixa tristes, que nos afasta dos ensinamentos de Jesus, da doutrina divina. Tudo aquilo que é em contrário ao Evangelho do Pai. E em cada dia de luta, nossa luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. O que estamos fazendo com as nossas possibilidades, com as oportunidades que chegam até nós. E é indispensável que nós fiquemos vigilantes e ele nos dá esta orientação. Fala ainda: na terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. No particular que fala das coisas que nós devemos nos mantermos vigilantes, das coisas que nos afastam desta nossa tranquilidade e serenidade espiritual e que nos elevam à purificação. Estas almas que ainda se encontram encarnadas e que dormem é que ainda não atentaram para o Evangelho de Cristo. Mesmo com a tempestade, ainda assim se mantêm inertes. Mesmo com a dificuldade, ainda assim não buscam a transformação. Por isto, nos é conclamado para que nos mantenhamos vigilantes. Paulo escreve: desperta, tu que dorme, e o Cristo te esclarecerá. Então, quando nós despertamos os nossos sentidos, a nossa emoção para os ensinamentos do Pai, para a simplicidade de Deus, para os ensinamentos do Cristo, para a nossa evolução espiritual e pureza de nosso coração, Cristo nos esclarecerá, porque nós o sentiremos através da resposta que Ele nos dará. Quando dormimos? Dormimos quando, mesmo quando todas essas questões se apresentam a nós, ainda assim nós optamos em nos manter inertes. Temos o nosso livre-arbítrio para a todo instante estarmos modificando este comportamento. Quantas vezes a situação é complicada, mas nós, por medo, por desconfiança, ou até mesmo por
falta de coragem, nós não avançamos e preferimos ficarmos adormecidos. E mais nos diz: quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela inveja. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Por isso, o nosso coração precisa aderir ao Evangelho. O nosso coração precisa emergir da animalidade para senhorear o próprio caminho, para ser senhor do próprio destino, para que nós não sejamos escravos da violência, do egoísmo, de tudo aquilo que irá nos afastar da purificação do nosso espírito. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Então, iluminemos os nossos olhos que irão ver a Cristo. Cristo nos disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, tragamos sempre Cristo para os nossos lares, porque Ele está em nós e Ele nos observa o tempo todo. Então, quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe inculta propósitos louváveis. Infelizmente, nós testemunhamos diariamente situações como esta, em que a destemperança, em que a falta de vigilância conduz muitos a este descompasso e a este distanciamento cada vez mais da purificação do espírito e da leveza do ser. Homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Então, escolhamos as boas energias, nos filiemos aos bons pensamentos, deixemos à margem aquilo que irá nos fazer pesados e que irá nos fazer ficar tristes e endurecidos de alma e coração, nos afastando da purificação que tanto desejamos. Por enquanto, infelizmente, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Então, fiquemos vigiantes para que em nossos vasos não sejam atormentados por estes vícios, porque vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que de interior purificado podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Então, credenciemo-nos a sermos estes servidores de Jesus, a nos habilitar a sermos servidores de suas boas obras. Deus esconde a sua sabedoria na simplicidade. Então, sejamos simples, busquemos a simplicidade em nossos dias. Muitos, infelizmente, ambicionam uma posição elevada, mas que não cuidam de si mesmos, não cuidam de seus corações. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam para se libertar das paixões baixas. Entendamos que a nossa vida é de uma brevidade só. Saibamos que Jesus enxerga o nosso mais profundo ser e Ele sabe que não há um sequer defeito em nós que sobreviverá, pois temos como destino a perfeição. Todas as nossas experiências vividas de maneira incompleta serão repetidas, portanto, não sejamos escravos da violência, do egoísmo, tenhamos cuidado com os nossos vasos, tenhamos cuidado para que a nossa única preocupação não seja nos destacar e queremos ser aplaudidos e reverenciados. Sejamos senhores do nosso destino, da nossa vontade
ditemos o nosso caminho. Não permitamos que coisas ou paixões ditem os nossos caminhos. Preservemo-nos na nossa lide diária. Lembremos que o nosso vaso nos facultam muitas possibilidades. Então, que forças da vida se utilizam ele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da nossa legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para uso do Senhor. E, sobretudo, tenhamos muita cautela com nossos desejos. Saibamos nos dirigir a Deus com muita cautela. Saibamos conversar com Deus. Em um diálogo que Madre Teresa teve com um repórter, este lhe perguntou: o que a senhora fala com Deus em prece? Ela respondeu: eu não falo nada, eu só escuto. E o que Deus fala, senhora? E ela respondeu: ele não fala nada, só escuta. Então, utilizemos-nos deste testemunho, utilizemos-nos desta inspiração para conversarmos com Deus, trazendo Jesus para os nossos dias, purificando mais e mais o nosso espírito, para que assim possamos ser os verdadeiros servidores de Jesus, para que assim possamos evoluir mais e mais, exemplificando a sua obra em nossa lide diária. Tenhamos uma semana de muita luz e de muita paz. Que assim seja, graças a Deus.